A partir de 1º de outubro, o querosene de aviação fica mais barato. Mais de 30 mil militares vão trabalhar neste domingo para garantir a segurança dos eleitores. E você vai ver também. Prefeitura de São Paulo confirma uma morte por meningite na cidade. O uso de celular é a terceira maior causa de mortes no trânsito, mas mesmo assim, quase 700 brasileiros se arriscam todos os dias a utilizarem o aparelho enquanto dirigem. Furacão Ian atinge categoria 4 e obriga a evacuação na Flórida, nos Estados Unidos. E você vai conferir o drama deste operário. Ele ficou pendurado no 7º andar de um prédio. O desfecho desta história e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora é 1h02 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde, Clara. Você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. Pela terceira vez, a Petrobras reduziu o preço do querosene de aviação para as distribuidoras. A medida vale a partir do dia 1º de outubro. Começa a valer neste sábado a redução de 0,84% no preço do querosene de aviação para venda às distribuidoras. Esta é a terceira queda seguida nos preços do combustível. O valor do querosene já havia sido reduzido em 10,4% em setembro e em 2,6% em agosto. O combustível representa mais de 1/3 do custo total das companhias aéreas. A Petrobras informou que os ajustes de preços são mensais e definidos por meio de uma fórmula contratual que é negociada com as distribuidoras. A Petrobras explica que comercializa o querosene produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras. E as distribuidoras, então, transportam e comercializam o produto para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos ou para revendedores. Faltam 4 dias para as eleições de 2022. Mais de 30 mil militares vão trabalhar durante o pleito para garantir tranquilidade para o eleitor exercer, então, o seu direito de cidadão. O Ministério da Defesa anunciou que cerca de 34 mil militares das Forças Armadas vão atuar nas áreas de segurança e apoio logístico das eleições do próximo domingo. Além da força humana, devem ser empregadas 430 embarcações de pequeno porte, 18 navios, 3 mil viaturas, 62 blindados e 47 aeronaves, entre aviões e helicópteros. A participação da Marinha, do Exército e da Aeronáutica acontecerá em operações conjuntas realizadas com órgãos de segurança pública e por solicitação da Justiça Eleitoral nas unidades da Federação. As ações incluem reforço na manutenção da ordem nos locais de votação e suporte logístico, como distribuição de urnas em localidades mais remotas, como áreas rurais, territórios indígenas e comunidades ribeirinhas. Esse tipo de apoio dos militares das Forças Armadas está previsto no Código Eleitoral. E olha, atenção, porque no dia das eleições é proibido dar carona para quem está indo votar, para garantir a decisão da escolha do eleitor. O descumprimento dessas proibições pode gerar até 6 anos de prisão. Nenhum veículo ou embarcação pode levar o cidadão até o local de votação, podendo ser considerada uma irregularidade. Somente a Justiça Eleitoral pode transportar a população para votar de graça. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, em qualquer pleito é proibido aos candidatos, aos órgãos partidários, às federações de partidos ou a qualquer pessoa o fornecimento de transporte no dia da eleição. O objetivo é impedir qualquer interferência na vontade do eleitor. Além do Código Eleitoral, há ao menos outros 2 dispositivos sobre o fornecimento gratuito de transporte em dias de eleição. A legislação prevê as seguintes exceções em que o transporte é permitido: se os carros estiverem a serviço da Justiça Eleitoral ou se forem coletivos de linhas regulares, o uso individual do proprietário para o exercício do próprio voto e de sua família, ou o serviço de transporte público ou privado, como táxi, aplicativos de transporte e assemelhados. O descumprimento dessas proibições pode gerar reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 dias multa.
De acordo com o artigo de Direito Penal Eleitoral, o crime é considerado comum, que pode ser cometido não apenas por quem transporta o eleitor de forma irregular, mas também para quem cede o veículo para esse propósito e quem contrata o transporte. E a gente relembra o eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral e não conseguir votar, que é preciso justificar a ausência para não ficar em débito com a Justiça. Quem não solicitou o voto em trânsito não vai poder votar e precisará justificar a ausência nas urnas. A justificativa pode ser feita no dia da votação pelo aplicativo e-Título. A partir de uma ferramenta de localização, o aplicativo consegue verificar se o eleitor está mesmo fora do domicílio eleitoral. Quem não justificar no dia da votação vai ter que fazer isso em até 60 dias depois do pleito. Nesse caso, a Justiça exige a apresentação de documentos que comprovem que o eleitor estava fora da cidade onde vota, como um bilhete de passagem. Pela internet, o eleitor pode justificar no site da Justiça Eleitoral justifica.tse.jus.br. Também é possível explicar a falta diretamente nos locais de votação e nos tribunais regionais eleitorais. Quem não justificar o voto pode ter o título cancelado e ficar impossibilitado de tirar passaporte, assumir vaga em concurso público, renovar matrícula em instituição de ensino, entre outras limitações. Agora, mudando um pouco de assunto, a lista de doenças que não precisam de um período mínimo de contribuição para receber o auxílio do INSS foi ampliada. A medida passa a valer a partir do dia 3 de outubro. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Dionísio Gonçalves. Boa tarde, Dionísio. Boa tarde, Pati e Dani. Agora, o trabalhador que teve acidente vascular cerebral encefálico do tipo agudo e abdômen agudo cirúrgico não precisa mais esperar o prazo mínimo de 12 meses de contribuição para receber o auxílio doença e aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. As duas doenças se somam a outras 15 que já garantiam o benefício. Para ter acesso ao recurso, o segurado precisa comprovar, por meio de um laudo médico, que possui uma das doenças. Além disso, é necessário ter um atestado de afastamento e uma receita para o tratamento. A medida foi publicada no Diário Oficial da União do dia 1º de setembro por meio de uma portaria conjunta dos Ministérios do Trabalho e Previdência e da Saúde e passa a valer no dia 3 de outubro. Com isso, os beneficiários vão poder contar com mais proteção social no momento que mais precisam. Dionísio Gonçalves, de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo confirmou uma morte por meningite na cidade. Só a capital já registrou 5 casos da doença. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo confirmou a morte de uma mulher de 42 anos de idade por meningite. Ela era moradora da região que abrange a Vila Formosa e o Aricanduva, 2 bairros da zona leste da capital. Esse é um dos 5 casos de meningite meningocócica do tipo C registrados no período de 16 de julho a 15 de setembro. Além dessa vítima, os demais casos foram registrados em um bebê de 2 meses e em adultos de 20, 21 e 61 anos de idade. A Coordenadoria da Vigilância em Saúde forneceu medicamentos preventivos para pessoas consideradas mais próximas, como parentes ou habitantes da mesma casa das pessoas acometidas pela doença. Também deve ser intensificada a cobertura vacinal na região, de moradores entre 3 meses e 64 anos de idade, inclusive com busca ativa. Foram vacinadas 7.400 pessoas na região nos últimos 15 dias. De janeiro até o dia 26 de setembro, foram notificados 56 casos da doença em toda a capital. O número é menor quase que 65% se comparado ao mesmo período de 2019, quando foram registrados 158 casos da doença. A meningite é uma inflamação que pode ser causada por infecções de vários micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias. Para prevenir a doença, é possível tomar a vacina em todas as unidades básicas de saúde do município. O imunizante deve ser aplicado em bebês aos 3, 5 e 12 meses e em adolescentes de 11 a 14 anos de idade. E olha, agora a gente faz mais um alerta aqui no Jornal Toda Hora. Usar o celular enquanto dirige é a 3ª maior causa de morte no trânsito em todo o Brasil, Dani. Pois é, Pati, só no estado de São Paulo,
o número de multas aplicadas pelo Departamento Estadual de Trânsito pelo uso do smartphone no volante cresceu 122% em 2022. Vamos conferir na reportagem da Maria Clara Leite. O alerta é antigo e praticamente todo motorista conhece. Celular ao volante, perigo constante. Mesmo assim, em qualquer lugar, basta olhar para o lado para encontrar vários motoristas distraídos com o smartphone, ainda que muitos se incomodem com a prática. Uma pesquisa recente feita pela CCR, concessionária que administra várias rodovias no país, com 9.000 motoristas, mostra que o uso do celular é o fator que mais chateia os condutores no trânsito. E não seria para menos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, usar o aparelho enquanto dirige aumenta em 400% o risco de acidentes. Praticamente o mesmo efeito de quem dirige embriagado. Mas o número de infrações pelo uso do celular revela que ainda falta muita consciência sobre os riscos dessa prática. Só aqui em São Paulo, o número de multas desse tipo registradas pelo Departamento Estadual de Trânsito este ano cresceu mais de 120%, isso na comparação com o mesmo período do ano passado. Em todo o Brasil, quase 30 infrações por uso de celular são registradas a cada hora, segundo dados da Abramet. O que significa que quase 700 brasileiros se arriscam todos os dias a utilizar o aparelho enquanto dirigem. Um dos coordenadores da entidade alerta que o simples fato de segurar o celular em uma das mãos já representa risco, porque o motorista fica impedido de dirigir corretamente, ou seja, com as duas mãos no volante. Mesmo com fones de ouvido, ele ressalta que quando está em ligação, a concentração do condutor na via é reduzida e o risco continua, mesmo após o fim da chamada. A gente chama que tem um efeito pós-chamada, pelo menos 3 segundos, que o condutor vai continuar ainda pensando no assunto da chamada e vai diminuir a atenção dele na direção veicular ou na condução do veículo. Então, se o condutor estiver a 100 km por hora, no mínimo 90 metros, ele estará com uma atenção dividida. Falar no celular ao volante é uma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. O motorista flagrado ao telefone está sujeito a multa de R$ 130 mais 4 pontos na carteira. Agora, se ele for surpreendido enquanto manuseia o smartphone ou digita uma mensagem durante a condução, a punição é maior. Infração gravíssima, 7 pontos na carteira, quase R$ 300 de multa. Só que, segundo o coordenador do programa SOS Estradas, as multas não intimidam. O problema maior é que nós não temos, na prática, uma fiscalização adequada, ou seja, nós não temos fiscalização no Brasil, ela é muito precária, a gente fala muito em indústria da multa, mas nós temos uma fábrica de infratores que é estimulada pela impunidade. Levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego mostra que o uso do smartphone ao volante é responsável por 57% dos acidentes de trânsito na faixa etária entre 20 e 39 anos. Essa é a terceira maior causa de mortes de trânsito no Brasil. Colisões que impactam não apenas na vida dos envolvidos, mas na história de famílias inteiras. Pode ir. Então vem aqui o alerta para que nós façamos essa direção do jeito mais seguro possível, tanto para o condutor, para os demais entes da via. Ao menos 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas após uma ponte desabar no Amazonas. O desabamento aconteceu no quilômetro 25 da BR-319. O trecho está localizado no município de Careiro, a 102 quilômetros de Manaus. De acordo com as autoridades, veículos realizavam a travessia na ponte quando a estrutura desabou.
O trecho está interditado pela Polícia Rodoviária Federal. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Secretaria de Estado de Saúde estão trabalhando com mergulhadores e ambulâncias também no ponto onde aconteceu o acidente. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, responsável pela rodovia, também já está no local. Bom, agora a gente vai falar do tempo. A quarta-feira tem sido marcada por grandes variações. O sol e o calor têm predominado em grande parte do país, mas isso não deve impedir a chuva, que está prevista para a maioria dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Vamos ver como está o tempo nesse momento em algumas cidades? A gente começa falando lá do Nordeste. Esta é a cidade de Palmeiras dos Índios, no estado de Alagoas. O dia na cidade começou com sol, mas agora o tempo já mudou completamente. Podemos ver muitas nuvens carregadas que podem provocar chuva forte a qualquer momento. A chuva deve aliviar um pouco o calor na cidade, que enfrenta neste momento 30 graus. Agora vamos para Cuiabá, ver como está o tempo por lá. O céu continua um pouco encoberto e as nuvens carregadas continuam aumentando. O dia ainda está bastante quente na região, que registra nesse momento 31 graus. A expectativa é de que uma chuvinha moderada atinja a cidade no finalzinho da tarde. E antes de finalizar, vamos com a câmera 10 lá fora, ver como está o tempo nesse momento aqui em São Paulo. Você vê aí na sua tela, ó, tempo bastante nublado, chove moderadamente aqui na capital e os paulistanos enfrentam um friozinho de 18 graus. De volta comigo? E olha, já adianto que a previsão é de que o tempo fique assim, chuvoso e gelado, pelo menos até o final de semana. E veja a seguir, furacão Ian atinge categoria 4 e obriga evacuação na Flórida, nos Estados Unidos. E você vai conferir o drama de um operário que ficou pendurado no 7º andar de um prédio. O desfecho dessa história é daqui a pouco. Já estamos de volta ao vivo com os destaques internacionais, agora 1h20 pelo horário de Brasília. O furacão Ian se fortaleceu e alcançou a categoria 4, de uma escala de 5 nesta quarta-feira. E depois de atingir Cuba ontem, terça-feira, e deixar um apagão em toda a ilha, o fenômeno obriga uma evacuação agora na Flórida. Classificado como extremamente perigoso, o furacão Ian chegou ao território americano na manhã desta quarta-feira e já provocou inundações em diversas regiões. Com ventos de mais de 249 quilômetros por hora, o fenômeno avança para a costa oeste do estado. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, 12 cidades estão em estado de alerta. As regiões de Nápoles e Saratoga estão entre os lugares mais ameaçados e cerca de 2,5 milhões de pessoas receberam ordens de evacuação. O Pentágono mobilizou 3.200 guardas nacionais para prestar auxílio à população e outros 1.800 soldados estão a caminho da Flórida. O furacão Ian passou por Cuba nesta terça-feira, deixando marcas de destruição por toda a ilha e provocando a morte de 2 pessoas. Houve queda de energia e vilarejos inteiros ficaram completamente inundados após os temporais no extremo oeste do país. Mesmo após a passagem do furacão, Cuba ainda deve continuar sofrendo com as consequências. São esperadas fortes chuvas e ventos de mais de 200 quilômetros por hora. As geleiras na Suíça registraram a pior taxa de derretimento da história. Dados divulgados nesta quarta-feira mostraram que só este ano elas já perderam cerca de 6% do seu volume restante. De acordo com dados divulgados pela Comissão Criosférica da Academia Suíça de Ciências, o derretimento das geleiras suíças este ano superou o recorde registrado em 2003. Cerca de 6% do volume das geleiras foi perdido em 2022, totalizando mais de 3 quilômetros de metros cúbicos. Segundo o levantamento, o derretimento foi tão extremo que diversas rochas e até mesmo corpos que estavam enterrados por centenas de anos foram descobertos. De acordo com cientistas que estudam e monitoram os Alpes, as temperaturas na região estão subindo cerca de 2 vezes a média global. Especialistas alertam que se as emissões de gases de efeito estufa continuarem a aumentar, as geleiras dos Alpes suíços devem perder mais de 80% de seu volume atual até 2100.
Os dados são preocupantes. Mesmo que providências comecem a ser tomadas hoje, muitas geleiras desaparecerão antes desse período, de acordo com o relatório das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. E no México, os protestos pelos 8 anos do desaparecimento de 43 estudantes continuam. Os manifestantes cobram um esclarecimento sobre o caso. Manifestantes tomaram um caminhão e invadiram o Palácio de Justiça da cidade de Iguala, no estado de Guerrero, no sul do país, onde os jovens sumiram em setembro de 2014. O protesto coincidiu com um anúncio que o governo fez da renúncia do promotor Omar Gómez Trejo, que cuidava do caso. A saída ocorre depois da ordem da Justiça mexicana da detenção de mais de 80 pessoas acusadas de envolvimento no caso, entre elas o ex-promotor-geral Jesús Murilo Caram e altos líderes militares. Mas desde então, a promotoria só executou 4 detenções e teria desistido de pelo menos 20 delas, de acordo com as denúncias de familiares das vítimas que temem pela independência da investigação. O presidente Andrés Manuel López Obrador pediu que as pessoas tenham confiança nas autoridades. Agora falamos de esporte. Faltam 53 dias para a Copa do Mundo, todo mundo na contagem regressiva e chegou a hora do Boletim Esquenta Qatar 2022 com Leonardo Félix. Hoje ele fala da seleção da Dinamarca, uma das possíveis surpresas da competição. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Chegou a hora de falarmos da seleção da Dinamarca. A Dinamarca é a única representante dos países nórdicos na Copa de 2022 e pode surpreender no Mundial. A seleção chega com moral ao Qatar, depois de realizar grande campanha na última Eurocopa, quando alcançou as semifinais. Nas eliminatórias europeias foi a segunda classificada para a Copa. E no Qatar, a Dinamarca tem na defesa seu ponto mais forte, graças ao goleiro Schmeichel, do Leicester, e o zagueiro Kier, do Milan. No entanto, as atenções estarão voltadas para o meia Eriksen, recém-contratado pelo Manchester United, que voltou a ser convocado no início de 2022, depois de sofrer uma parada cardíaca em campo na Euro do ano passado. A Dinamarca está no grupo D, com a França, Tunísia e a Austrália. É isso aí, faltam 53 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E antes de encerrar essa edição, nós vamos mostrar uma história impressionante para você de casa que nos assiste nesse momento. Olha, o caso aconteceu em um prédio que está em construção no Guarujá, no litoral de São Paulo. Dá só uma olhada nessa imagem. Um dos operários que trabalha na obra ficou pendurado no 7º andar do edifício em construção. Ele só não despencou por causa dos equipamentos de segurança. E desesperados, os colegas dele quebraram a parede de um dos apartamentos para tentar salvá-lo. Mas nas imagens é possível ver que o homem já dava sinais de que não estava mais aguentando. Só de assistir o vídeo já dá até aflição, né, Dani? Pois é, Paty, dá para imaginar o medo do operário e também o desespero dos colegas que tentavam salvá-lo. Vamos conferir agora o final dessa história dramática. Mais uma vez, é possível ver que o operário dava sinais de que não aguentaria mais por muito tempo. Mas o trabalho em equipe fez sim toda a diferença. Enquanto um grupo quebrava as paredes do andar de cima, o outro fazia o trabalho no andar de baixo. E o homem pôde então apoiar o pé em um dos buracos para ser puxado no outro. E passado o susto, fica o exemplo de superação. Em momentos de tensão não há obstáculo, muros ou paredes, como foi nesse caso, que possam conter a força do amor ao próximo. Verdade, Dani, fica aí esse exemplo, né? Com certeza. E olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações para você. Uma ótima tarde, até amanhã.